Um grande abraço a você, né? Eu quero que você saiba que nós do Illuminati, né, nós estamos muito felizes porque o trabalho que nós retomamos, né, começamos a postar na semana passada, está sendo bem aceito entre vocês que nos acompanham, né? Nos ajude a divulgar, porque, como você sabe, né, o Illuminati, dentro dos seus quadros, dentro do quadro do talento, do observador, nós trazemos em si aquele pensamento de levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor, beleza? Obrigado pela sua presença e continue conosco, certo? Nós estamos aí para mais um bate-papo, certo? E, veja bem, nós sabemos, né, que desde os primórdios, né, desde a criação, o homem, ele sempre traz em si a vontade de fazer registros, não é isso? Através de desenhos, de figuras, até aquilo que o seu olhar alcança, ele sempre teve e tem a vontade e o desejo de registrar, não é isso? Hoje, pessoal, nós temos conosco aqui um mestre, eu vou falar assim mesmo, um mestre nesta área de se relacionar com a imagem, certo? Nós sabemos que são muitas as formas de nós criarmos a imagem, né? Nós sabemos que a fotografia é uma delas, mas hoje nós não iremos falar de fotografia, certinho? Então, para você já inteirar, né, do nosso bate-papo de hoje, hoje nós temos como tema central caricatura. É isso mesmo, caricatura. Então nós temos aqui conosco hoje, né, dentro do nosso quadro Talentos, um cara aqui, né, que fala, vamos ver, depois ele vai falar, certo? Aquele que faz caricatura, me faltou a palavra aqui, não é isso? Então eu só quero dar uma pequena explanação a vocês. Onde surgiu, né, de onde vem essa forma de desenhar que é a caricatura, certo? Os precursores, né, da caricatura são os Carracci, certo? É uma família de pintores italianos, né? Então, nós sabemos que o berço de muitas culturas está na Itália. Então, a caricatura, ela surgiu na Itália no século XVI. Então, agora vem a palavra, tá vendo? Caricaturista. Então, nós temos hoje conosco aqui um caricaturista, certo? Se vocês o conhecem, felicidade. Se vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer hoje o Tato Pascoal, que está conosco aqui nos nossos estúdios do Illuminati. Tato, seja bem-vindo, Tato. Muito obrigado. Ao Illuminati Talentos. E fique à vontade para que você possa se apresentar para nós e para quem nos acompanha, né, para que a gente possa te conhecer melhor. A palavra é sua, Gabriel. Valeu. Pode ficar à vontade. Joia, eu sou o Tato Pascoal, eu trabalho com caricatura, né, como a Elise disse. É uma área da arte assim, que eu gosto bastante. Eu acho que esse poder, né, brincar ali de uma forma mais humorística, uma forma mais bem, né, mais engraçada, né, com a arte, né, com o desenho, eu acho muito interessante. Assim, desde pequeno eu gosto assim eu via, né, no Jornal Nacional ali passava umas charges, umas caricaturas dos políticos, assim, eu ficava, pô, como que o cara consegue exagerar tanto e ainda assim parecer a pessoa e tal, né? Aí desde aquela época a gente já gostava, assim. Mas assim,
ainda nessa de me apresentar, falar da caricatura, né? Mas esse desejo assim de gostar mesmo de arte vem de família, né? Sim. Minha mãe já desenhava também, vem de família de músico, de desenhista. Então assim, eu cresci meio que nesse meio ali e naturalmente eu já estava me encaminhando ali, né? Dentro dessa parte artística mesmo. Ô Tato, você é de Sete Lagoas? Não sou de Sete Lagoas. Você não é de Sete Lagoas, não? Não sou não. Ô, gente, Eu moro em Sete Lagoas, deve ir para 6 anos mais ou menos. Assim. Você de que lugar, cara? Pode falar pra gente? Posso. É até complicado um pouco essa pergunta, porque eu venho de alguns lugares. Assim, eu nasci em São Paulo, só que eu só nasci em São Paulo. Minha esposa até brinca comigo, assim, que eu sempre menciono São Paulo, mas é porque na minha carteira tá São Paulo. O seu registro está em São Paulo? Está em São Paulo. Só que eu morei no Rio, assim, a boa parte da minha vida, mais especificamente em Volta Redonda, né, que é de onde eu venho até, né, vir para Sete Lagoas, eu era de Volta Redonda. Sim. Morei numa cidade vizinha também, a Volta Redonda, que é Barra Mansa, mais interior do Rio de Janeiro. Assim, a boa parte da minha infância, assim, juventude, foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Sim. E bebeu água de Sete Lagoas? Sim. Bebeu água de Sete Lagoas e... Minha esposa daqui foi lá me buscar para vir tá pra cá. Obrigado à sua esposa por ter ido lá buscar, né? Do circuito Rio-São Paulo, esse talento que está aqui do meu lado. Muito obrigado a ela, isso mesmo. Ô, Tato, mas eu achei muito interessante, né, essa sua colocação. Quer dizer, então, que a sua mãe também já era desenhista? Sim. Quer dizer, então, que o seu início, não sei se como caricaturista, mas o seu início dentro da arte de desenhar já vem desde a infância? Vem. Olha só, Meu pai também, assim, esboçava algumas coisas e tudo mais. Minha mãe fazia, né, desenhos para pintura de tecido, né? Esses tecidos pintados na mão mesmo, crochê também, ela fazia, pintava fazia lá as flores, né, e tudo mais, pintava e fazia o crochê também do pano de prato e tudo. Eu falo, Tato, que é muito bom, né, para eu que estou aqui, para toda a nossa equipe, a família Illuminati e para as pessoas que nos acompanham, conhecer, né, o artista como você, do seu know-how, do seu conhecimento, da sua capacidade, da forma que nós estamos conhecendo. Sabe? Eu acho que isso é muito importante quando nós sabemos e conhecemos um pouco mais profundo as pessoas. Então, a gente fica muito feliz, viu, de você estar aqui, abrir o seu coração e contar para a gente um pouco sobre você. Tá bom? Okay. Tá. Você mencionou aí que desde criança você via, né, através da televisão, né, dos jornais da televisão, aqueles tipos de desenhos, né, isso que são as caricaturas. Quando é que você decidiu caminhar para a caricatura, fazer a caricatura? Você tem essa lembrança para poder nos falar? Tenho. Eu morava nessa época em Barra Mansa ainda. Sempre desenhava, né, tudo mais, pegava figurinha, tentava reproduzir, né, nesse estilo de desenho, de tentar reproduzir e tal. E foi daí que eu comecei mesmo a tentar fazer, né, a caricatura em si. Até então eu não sabia que o nome era caricatura, né, e o que significava isso e tudo. Achava que, como era arte do exagero, né, no desenho, tinha que exagerar tudo e tal, não é muito por aí, daí a gente vai lapidando, vai chegando, né, nas técnicas mesmo, né, vai aprendendo um pouco mais, mas assim, no início era vendo e reproduzindo. Então isso aí, assim, eu não consigo falar de data, porque assim, data eu confesso que eu sou muito ruim assim, de guardar datas e tudo. Mas devia ter o quê? Uns 12 anos, talvez? Mais ou menos isso. Quando você decidiu caminhar por esse caminho. Sim.
Você, né, fez uma colocação aí a respeito das técnicas, né? Você tem algum curso na área, alguma coisa técnica na área? Sim, assim, antes de qualquer coisa, assim, a caricatura a gente precisa ter uma base de desenho, né? Sim. Né, para você poder saber o que você está exagerando ali e tudo. Eu confesso assim que eu ainda estou estudando, preciso, né, aprimorar Certo. esses estudos, tudo. Entretanto, a gente entende que, assim, para você saber, olha, eu preciso fazer um nariz, então você precisa estudar a anatomia do rosto, né, de um ser Sim. humano e tudo. Então, a partir disso, você vai entendendo o que no rosto de tal pessoa é relevante, é marcante, para que vale a pena você dar aquela saltada Na ali. realidade, Tá? então, você precisa da base técnica do desenho, não é Sim. isso? E entrar com o sentimento e o instinto de ser caricaturizador. Sim, e sem contar também que existe a técnica pessoal também, né? Sim. A gente estava conversando antes ali, tem vários artistas assim que eu admiro demais, que você vê, sei lá, uma pessoa homenageada ali de vários estilos diferentes, e você consegue perceber aquela pessoa, Sim. mesmo que seja em vários estilos diferentes. Por causa do traço dele. Por causa do traço. Do traço dele. É a identidade Isso, do exatamente. artista. É a identidade do artista. Otávio, vamos dar um passinho aqui a mais aqui. Para te contratar para fazer um trabalho, certo? O que é necessário para esse início do trabalho? A partir de onde você inicia o trabalho da caricatura? Certo. Hoje eu trabalho com caricatura digital, então a pessoa ligou, olha, eu quero fazer minha caricatura. Primeira coisa que eu peço assim, olha, eu preciso de fotos que estejam em boa qualidade, estejam bem iluminadas, porque assim, com essas características na foto, a gente consegue ver bem os detalhes, né, da pessoa, ver, às vezes tem outro ângulo, né, que seja mais interessante, mais adequado para a gente fazer a caricatura. E lembrando, né, que assim, a caricatura ela é para ser engraçada, né, ser bem humorada e tudo, por isso do exagero e tudo. E às vezes a pessoa até se sente até um pouco ofendida, né, e tudo, mas não, é a proposta da caricatura. Não que a pessoa seja daquele jeito, Isso. mas a gente, né, ressalta ali. A caricatura ela tem uma proposta em si. Isso? Exatamente. Ela tem uma proposta em si, né? Tem de ser humorística, né, ser engraçada, ter esse tom. Mas aí eu tô dando esse exemplo porque, assim, não necessariamente a pessoa vai mandar uma foto, né, nessas qualidades, Sim. bem iluminadas, bem, né, e assim, a gente vai dar aquela brincada que a foto esteja ruim. Não é questão Sim. da foto, é só o estilo do desenho em O si. estilo do desenho. É. Isso. Só que precisava pontuar isso para... Dentro desse seu tempo, né, de caricaturista, você já fez, Otávio, a caricatura de uma personalidade, vamos dizer assim, de uma pessoa famosa? Você já fez? Sim. Você lembra quem que você fez? Já fiz alguns, assim, Bob Marley, né? Não, mas eu falo assim, uma personalidade tenha te contratado. Contratado? Isso. Olha, eu cheguei a fazer uma vez do falecido Paulo Gustavo, humorista e tal. É mesmo? Aí, assim, a gente não chegou a fechar, entretanto eu fiz a caricatura dele, mandei pra ele, se amarrou, assim, né, engraçado, gostou pra caramba, achou engraçado. E daí a gente faria um outro trabalho agora, dessa vez, né, ele me passaria o que ele gostaria que fosse feito e tudo mais, porque a primeira foi mais em homenagem e tudo. E daí não aconteceu e tudo, né, várias coisas e tudo. E daí foi dessa vez, assim, foi a dele e tudo, né. Certo. Assim. Eu faço aqui, por exemplo, assim, são referências, né? Vamos pôr assim, ó, eu te conheço há mais tempo, né? Para os que nos acompanham, nós estão sempre nos assistindo, né?
eu já tenho uma caricatura, um trabalho feito pelo Tato, né? Então, eu só gostaria, Tato, né? Primeiro para vocês que estão vendo, né, a minha caricatura, né? Então eu só vou passar para vocês o seguinte, sim, eu gostaria que vocês, né, sintonizassem no trabalho do Tato, né, a partir do trabalho que ele fez da minha caricatura. Por incrível que pareça, a foto, né, que foi a partir de uma foto que você fez da minha caricatura, ela foi justamente, pessoal, desse espaço aqui, né? Então, Tato, eu gostaria que você comentasse um pouco, se fosse possível, para que os nossos telespectadores, né, eles entendessem esse processo, né, que quando você pegou a foto que eu te enviei, né, e que você trabalhou, né, a minha caricatura. Eu acho que é muito importante isso, vamos por assim. Nós estamos falando do seu trabalho, de um artista de uma capacidade muito grande, né? Aí nós apresentamos esse trabalho, né? Eu acho que é uma forma diferente para que as pessoas possam perceber isso. E para você que está nos acompanhando aí, eu vou abrir um parêntese. Qual parêntese é esse? Nós sabemos que a rede social, ela nos oferece inúmeras possibilidades, vamos assim dizer, né? E uma das possibilidades é um programa que também faz caricatura, né? Que nós temos na rede social. Para você que está me acompanhando aqui, sabe qual a diferença entre o trabalho do Tato e o trabalho que você muitas vezes pode fazer na internet? É porque o trabalho do Tato, ele tem a assinatura do artista, né? Ele tem a identidade do artista. Essa é a grande diferença, entendeu? Então, por isso é que eu friso isso aqui agora, tá, né, diante da sua pessoa, para quê? Para que as pessoas valorizem o artista, né? Valorizem o artista, valorizem o trabalho do artista. Por quê? Porque como eu tenho, né, eu postei, né, há algum tempo, né, eu postei o seu trabalho e ressaltei isso, assim, a diferença é que o meu trabalho, ele tem a assinatura do meu amigo caricaturador, né, que faz a caricatura. Então, é uma grande diferença, né? Sim, então, eu gostaria de ressaltar isso, e se você quiser fazer algum comentário a respeito, a palavra é sua, pode ficar à vontade, tá? Não, beleza. Então, é bacana esse ponto, né, que você tocou assim. Eu sempre, quando posso, eu sempre falo a respeito disso também, porque não somente, poxa, por ter ali, né, por ser feito por alguém ali, né, que foi, riscou e tal, existe uma questão também dentro da ideia da caricatura, que assim, a gente sempre fala, olha, a caricatura, ela é um desenho, né, com seus devidos exageros, de uma pessoa que exista, né, seja um político, seja uma pessoa física, enfim, é uma pessoa, e essas características não são reproduzíveis, né, você não copia e cola aqui e ali. O que acontece muitas das vezes nos programas, né, de caricatura que a gente conhece, às vezes se o mesmo olho que se coloca para uma pessoa, se coloca para o outro também, e às vezes você vê a pessoa ali, mas não de uma forma personalizada de fato, sabe? E a caricatura, ela tem essa característica, né, de ser algo voltado justamente para aquela pessoa em si. Nenhuma das artes que eu fiz assim, até hoje, mesmo que sejam da mesma pessoa, eu tenha usado os mesmos traços que eu usei da última vez, entendeu? Então sempre... Porque às vezes a foto também te dá uma outra perspectiva, você vê uma outra coisa, né, que diferencia mais e tal. E Me fala uma coisa aqui, tá? Né? Você já tocou aí que seu trabalho é digitalizado. Sim. Certo? Então o exemplo é que assim, ó, por favor, esclareça isso para nós. Então eu faço a seguinte colocação, né? O exemplo é assim, ó,
eu trafego um pouco, né, na imagem, né? Como é que eu explico isso para vocês? Vamos por assim, ó, eu pego lá uma foto antiga que eu tenho na minha gaveta, uma foto, né? Aí eu vou na Lan House, ou então se eu tiver uma impressora mais avançada, aí eu digitalizo aquela foto, né? Eu transfiro ela para dentro do computador, certo? Eu sei que o seu trabalho, né, entendam isso, pessoal, como ali está a prova, né, do trabalho do Tato, ele impresso no papel. Né? Então é lógico que toda a imagem, né, você transfere ela para o papel também. Mas o seu trabalho, Tato, de digitalização da caricatura, ele começa no papel ou começa no instrumento digital mesmo? Explica para a gente, por favor. Sim, é legal você ter falado isso, porque antes quando comecei mesmo assim, a vender, né, esse tipo de trabalho, eu não tinha uma mesa digitalizadora, falhou agora aqui, uma mesa digitalizadora, que é onde hoje eu faço o desenho ali e ele já está no computador. Antes eu fazia, sei lá, pegava uma referência, né, Sim. Você me contratava, eu desenhava você no papel, tirava uma foto e depois refazia ali no programa e para você poder imprimir, para convite, né, para colocar caneca, estampar camisa, enfim. Só que hoje não, a tecnologia está aí para nos ajudar, então tem essas mesas digitalizadoras que hoje eu já faço direto nela, né, direto na mesa e dentro do software ali ela já vai estar fazendo os traços. Sim. E assim, ao contrário, né, que as pessoas pensam, assim, é o mesmo processo de fazer no papel. Sim. Assim, eu começo na estrutura básica, vou lapidando, até chegar na forma que eu entendi que eu estou vendo a pessoa ali, e depois a gente passa para a parte de finalização, de refinamento mesmo. Mas esse processo é o mesmo do papel. A vantagem é que a gente consegue, né, ter ali o... Qual a importância para nós, o Tato, de você nos mostrar, nos dizer isso? Né? Primeiro o seguinte, o seu talento é o talento da pessoa, né? O talento está nele, está no Tato, pessoa, aquele sensível que faz os seus traços, né? E é muito importante quando você nos fala, por quê? Porque você caminhou, né, como você mostrou aí, você caminhou na tecnologia para quê? Para que o seu trabalho atinja uma perfeição, não é isso? Exatamente. Né? Então, por isso é que eu ainda repito, ainda insisto neste ponto de valorizar o artista, né? Quando o artista se propõe, né, a colocar o seu trabalho à disposição, é que realmente ele se preparou para isso, né? Então, você pode saber, Tato, nós da família Illuminati, a equipe Illuminati, né, nós ficamos muito felizes de você estar aqui e nos dar essas informações a seu respeito e a respeito do trabalho que você faz, né? Então, é muito importante. Tato, nesse momento agora, através, como se diz, das nossas edições, nós iremos mostrar, né, de uma forma mais clara, né, mais precisa, mais próxima, né, os seus trabalhos, né, que já foram expostos aqui, né, pela nossa equipe, você está entendendo? Então eu gostaria que você comentasse, por favor, a respeito de dois dos seus trabalhos, né? O que você trouxe para nós aqui, uma de Bob Marley, não é isso? Sim. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu trabalho, né, na figura do Bob Marley, que, vamos dizer assim, é uma figura muito conhecida, só que é uma figura muito complexa, né? Porque o cabelo, o enrolar do cabelo, aquela história toda, então é uma figura que ela demanda muito conhecimento técnico no desenho, não é isso? Sim, sim. Então, gostaria que você comentasse um pouquinho para nós, enquanto a imagem está mais próxima, né? Uhum. Dos nossos amigos, né? Legal.
Então, a do Bob Marley, assim, ela tem esse grau de complexidade justamente por conta dos dreads ali e tal, porque existe uma textura, né? E essa textura, até então, pelo menos nessa caricatura que eu fiz dele, toda essa textura foi feita no traço mesmo. No traço mesmo, né? Né? Apesar de usar o software, né? Sim. Eu não usei nenhum brush específico com textura para cabelo, né? Sim. Foi toda feita, inclusive assim, se for ver, né, os fios da barba ali, a gente sempre faz na mão mesmo, cada fio e tal. Então e assim, várias é um técnicas. trabalho minucioso, Exatamente. Né? Traço a traço. Então Exatamente. é muito importante, né? Esse esclarecimento, né? Para quê? Para que a gente aprecie com mais profundidade ainda o seu trabalho. Sim. Legal. Mais alguma coisa sobre o Bob Marley? Não, acho que é isso, assim, tem um efeito que eu quis colocar ali, né, das cores do reggae ali em cima, né, do rosto e tudo, mas em suma, acho que o que mais eu gostei assim dessa arte foi essa textura, né, Isso. a gente mostra ali no... Não sei se vocês perceberam, pessoal, né? Vou fazer uma colocação aqui, né? Por exemplo, aqui assim, ó. Toda imagem que se propõe, né, ela tem uma comunicação, né, você comunica através da imagem. Então você falou aí que vamos pôr assim, ó, você colocou as cores segundo o reggae. Sim. Então isso é muito interessante quando o que é mostrado, né, ele identifica com a realidade daquela pessoa. Então isso é muito interessante. Sim. Então, é só para que a gente possa entender essa linha de comunicação também. Né? Por quê? Porque tudo que é montado, ele tem uma proposta de comunicação. Sim. Então a outra imagem é sobre a Amy Winehouse. Isso. Né? Esse aqui também é difícil que eu falar esse aí. Comente um pouco também sobre a figura, né? A Amy, ela é o quê? Ela é uma atriz? Ela é uma cantora. Ela é falecida também. Comente um pouco também sobre o seu trabalho feito em cima dessa figura, por favor. Certo. Assim, são dois estilos diferentes, né? Do Bob e a da Amy. Apesar dos dois serem caricaturas, eu abordo um pouco diferente, sim. de um para o outro. O do Bob, assim, só pontuar que eu não falei antes, mas do Bob ele é um tipo de caricatura que eu faço que ele não tem os traços ali, o contorno do desenho, sabe? A transição é mais sutil e tudo diferente da Amy, que já tem os traços, tem definido ali o que é luz, o que é sombra, entendeu? Já é bem marcado, não tem tanto degradê, assim, essa é a parte mais técnica. Mas ela já é um estilo mais cartoonizado, que é até na pegada do seu ali, sim. É um estilo mais cartoonizado, né? Você vê as linhas, você vê os traços certinhos ali. Tá vendo como é que é bom, né? Quando a gente conversa, né? A gente tem essa chance do esclarecimento, né? Porque eu falo o seguinte, o esclarecimento, o conhecimento é tudo, né? Então, exemplo que assim, quando você falou dessa definição, né, da imagem, então eu já fiquei aqui viajando para poder tentar entender. Né? Então acho que isso é muito importante. Por que eu digo isso? Nós, enquanto pessoas que observam o trabalho do artista, nós precisamos ter um pouco de conhecimento para que a gente possa entrar na obra, vamos dizer assim, né, que o seu trabalho é uma obra de arte, para que nós possamos entrar na obra com um pouco mais de entendimento para que
realmente a gente penetre no entendimento, né? Então essa é uma colocação que eu faço, né? Dessas duas colocações que você fez para a gente, que é muito importante, viu, Otávio? Então, a gente agradece muito, né, vamos pôr assim, ó, esse seu estar aqui, essa sua disposição e essa sua forma bacana de nos passar essas informações, né? A gente, como se diz, a gente está muito feliz porque nós estamos no nosso papel, que é realmente mostrar para você, Sertlagoano e aqueles que nos acompanham, né, realmente o que Sertlagoas tem de melhor, porque, né, até, vamos por assim, até um tempo atrás, se nós passássemos uns pelos outros na rua, nós éramos simplesmente transeuntes comuns. Não, a partir do momento que eu te conheço, opa, é uma pessoa que tem um trabalho diferenciado, entendeu? Otávio, eu sei que se nós formos aqui conversar, nós vamos ficar aqui porque suas informações são muitas, né? Então, aí eu te pergunto, né? Você gostaria de colocar mais pontuar mais alguma coisa, falar alguma coisa mais a respeito do seu trabalho? Olha, eu queria principalmente agradecer, assim, estar aqui com você, trocando essa ideia com vocês, né? Apresentando essa área, né, da minha vida, assim, que eu gosto demais, amo demais. Eu acho que, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, assim, a respeito né, desse trabalho todo, é o que a gente já conversou. Valorize mesmo, assim, não estou puxando sardinha para mim, braço para minha sardinha, mas para todos nós como artistas, né, os meus amigos e tudo. Porque, assim, a gente... às vezes a gente só vê o show, né? A gente não vê a montagem por trás, não vê todo aquele processo, né? E assim, não só para mim enquanto caricaturista, né? Mas estou falando para o nosso amigo da música, nosso amigo fotógrafo, nosso amigo videomaker e por aí vai. Valorizem os artistas. Essa é a ideia. Tá vendo aí, ó? Vamos valorizar o artista e conhecer o artista. Otávio, nós agradecemos a sua presença, né? Eu, Anísio Bressó, em nome de Wagner, que é o nosso cameraman, em nome do Marcílio, que, né, como se diz, resolve as nossas comunicações de palco, em nome do Renato, que é o nosso fotógrafo, em nome do Natanael e da Silvânia, que é a nossa equipe, né? Nós agradecemos a sua presença aqui, né? Estou muito feliz por sua presença e é certo que já te falo de antemão que o Iluminar se coloca à sua disposição. Então, de repente, o que você precisar, nós estamos aí, porque o Iluminarte, ele é feito para nós, né, para que nós possamos levar, né, a Sertlagoas artistas como você. Poxa, né? Eu estou honrado. Para você que nos acompanha, mais uma vez nós agradecemos e pedimos a você, continue conosco, porque a nossa intenção é de levar até você o que Sertlagoas tem de bom e de melhor.